Queridos. Muito bom, nosso tema que vamos falar hoje é acerca do tempo, o tempo do Novo Testamento. E perceber que há diferenças na forma de enxergar a dimensão do tempo e o quanto isso pode afetar a própria leitura das Sagradas Escrituras, do texto do Novo Testamento, mais especificamente. Se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos perceber que, de fato, cada um, né, até no nosso tempo, dentro da nossa realidade atual, né, moderna, mas dependendo da sua cultura, dependendo do país que você fala, a sua maneira de lidar com o tempo é diferente. A gente pode lembrar aqui dos britânicos, como os britânicos são britânicos. Eles têm uma preocupação com a exatidão do tempo, do relógio, do trem que não pode atrasar, do chá, né, das 5. A gente faz, inclusive, essa correlação dos britânicos com pessoas que têm uma preocupação com o tempo. Já não é tanto da nossa cultura. A cultura brasileira já é uma cultura que não está tão preocupada assim pela cultura ao tempo. Eu creio que nós fomos muito influenciados, especialmente pelos americanos, a tratar o tempo de uma outra forma. Até a globalização faz com que a gente tenha que se adaptar à questão do tempo. Mas é da nossa natureza atrasar, né? Nós nos acostumamos a aceitar os atrasos, e a gente não deveria falar, mas muitas vezes na igreja, né, isso acontece. O horário do culto começa às 15 horas, mas 15h10 as pessoas chegam e entendem que está tudo bem chegar até às 15h10. Agora, 15h30 já seria um absurdo, mas 15h10 está dentro de uma relação normal de atraso que pode acontecer por causa de uma série de fatores. Então, nós lidamos com o tempo de acordo com a nossa cultura. Se vocês pararem para lembrar, né, até pouco tempo atrás, a gente procurava ajustar o nosso relógio de pulso para o horário certo. Então, tem o horário de Brasília, e quem é que sabe o horário de Brasília? Quem anunciava normalmente era o rádio, a gente ouvia no rádio, tal, tantas horas de Brasília, então você ajusta seu relógio. Depois vieram, claro, os relógios digitais, que a gente já tinha um pouco mais de confiança, não precisava ficar ajustando toda hora. E agora, no nosso tempo, nós temos a realidade do celular, e o celular parece que ele já é autoajustado, então todos os nossos celulares já estão sincronizados de uma tal forma que, por exemplo, a gente começou aqui no horário, todo mundo chegou no horário, ninguém tem dúvida de que esse seja o horário, né? Porque a gente já vive uma realidade totalmente diferente em relação ao tempo. A gente está preso ao nosso Cronos, ao nosso relógio de pulso, ou hoje o nosso celular. Agora, pense como é que funcionava lá nos idos anos do Novo Testamento, lá do Mediterrâneo, daquele povo de uma cultura tão diferente da nossa. É claro que era uma forma muito diferente de encarar a questão do tempo. E isso vai se refletir também na forma de escrita, já que a preocupação daquela época não era tanto com o tempo cronológico, o tempo como ele é marcado. Isso a gente vê, inclusive, tanto nos registros quanto na própria gramática, no vocabulário de uma língua, como a grega, por exemplo, em que há uma preocupação muito maior com a qualidade da ação do que com o tempo da ação. Como, por exemplo, a gente pode mencionar aqui o auristo, que é um tempo do grego, que é um tempo passado, mas que tem muito mais a ver com qualidade daquilo que foi feito do que propriamente com o tempo do passado. E a gente vai ver também que, curiosamente, no grego, por conta disto, você pode se referir ao passado, quer dizer, usar o passado, mas, na verdade, estar fazendo uma referência ao futuro. Então, são coisas que a gente vai olhar aqui no nosso estudo. É claro que é sempre um estudo introdutório, né? Todos os sistemas acabam sendo introdutórios, mas ele nos ajuda a podermos ter uma visão ampla sobre a questão do tempo. Então,
A abordagem do tempo numa cultura ou grupo social é mais importante do que estamos inclinados a pensar. Isso não é só quando a gente pensa no Antigo ou no Novo Testamento, Antigo Testamento, mas também quando a gente percebe as culturas e o que os missionários, por exemplo, passam por aí. Existe um livro que eu também usei aqui para fazer parte do nosso estudo, em que o título dele, eu não coloquei aqui, infelizmente esqueci de botar a capa, mas a proposta dele é você fazer uma leitura errada da Escritura com óculos ocidentais. O título diz, removendo aquilo que em inglês não dá para trazer, os cegadores, aquilo que traz cegueira cultural para melhor entender a Bíblia. E esse autor, ele teve uma experiência lá na Indonésia, como missionário na Indonésia. Ele disse, olha, como americano, eu sofri na Indonésia, porque a visão dos indonésios sobre o tempo é completamente diferente. Enquanto a gente preza pela agenda, pela programação, planejamento, pelo quando começa, quando termina um determinado trabalho, quando você o contrata, para eles é muito mais a questão da coisa acontecer em si, quando ela puder acontecer, né, dentro da sua oportunidade. Então, não há essa pressa da parte do indonésio. Então, imagina como isso foi para a vida desse missionário. Então, no antigo mundo do Mediterrâneo, as pessoas preferiam viver no presente. Esse é um aspecto importante. Por que as pessoas viviam no presente? Porque era uma cultura, aliás, era uma realidade econômica, social, bastante simples, de pessoas que viviam para a comida, né? Suficiente para você poder comer, para você poder... É uma economia de subsistência. Então, as pessoas não faziam grandes planos, elas não tinham dinheiro guardado, né, no banco para fazer planejamento de férias, né, fazer umas viagens aí longas e tal. Era mais uma questão de sobreviver. Então, o importante era o dia de hoje, né? O dia de hoje era importante. Elas não pensavam muito no dia de amanhã. E elas tinham, sim, uma relação muito forte com o passado. Para aquela cultura do Novo Testamento, o que era mais importante era saber o passado e viver o presente. O futuro não é tão importante quanto nós temos hoje na nossa cultura. Para nós hoje, saber o futuro, a criança quando cresce, o que vai ser, o que vai estudar, como vai crescer, a gente começar já a pensar o ano que vem, o que faremos, não deixamos de fazer, isso não era assim tão relevante para quem vivia, na verdade, cada dia, né? Cada dia vivendo o seu próprio mal. E nem o tempo era medido com relógios, mas em relação a pessoas importantes. A gente vai ver um pouquinho disso. A hora das pessoas importantes era sempre a hora certa. Então, o que marcava era a pessoa que tinha importância, que tinha autoridade, era ela quem marcava o tempo certo das coisas. Era ela que era o definidor do tempo, nunca o inverso, nunca o servo, por exemplo, em relação ao seu senhor. O senhor era a pessoa que tinha mais o controle do tempo, quando as coisas propriamente iriam acontecer. A gente lembra, por exemplo, da parábola do convite, que um senhor faz e manda o servo convidar, chamar as pessoas. Então, isso mostra que o tempo em que aquele convite foi feito foi determinado por alguém de importância e que os servos, então, saem para relatar a outros que o tempo do convite havia chegado. Mas há uma relação, então, da importância da pessoa que faz o convite e que marca o tempo. A gente vai ver o quanto isso também vai ser importante para a nossa leitura do Novo Testamento. E porque temos relógios, somos muito mais conscientes do tempo e também somos muito mais específicos sobre ele. Como dissemos, o homem antigo não tinha relógio. Ele baseava a realidade da passagem do tempo através dos elementos naturais, como, por exemplo, o pôr do sol ou o nascer do sol. Nós temos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, versículo 15, o texto que diz assim, ao cair da tarde, parece até nome de programa de rádio, né? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, isso é uma marca do tempo, ao cair da tarde. Você não vê aqui os discípulos falando, Jesus, olha, já deu aqui 5 horas da tarde, hora desse povo ir embora. Ou em Mateus 28, versículo 1,
ele fala no seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui a ideia era do nascer do sol, né? Ao entrar o primeiro dia da semana, quando elas foram ver o sepulcro, era madrugada, nascer do sol. A posição do sol e da lua também é marcada, especialmente quando a gente lê textos que falam sobre as estações. Mateus 24:32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Na verdade, uma percepção pela natureza acerca da passagem de uma estação. Então, essa marca do tempo não era tão exata e não havia essa preocupação. Há um outro elemento também, que é, deixa eu passar aqui a página, há um outro elemento também que é a falta de uniformidade. Não havia uniformidade na forma como as pessoas viam o tempo. Então, por exemplo, os romanos podiam ver o tempo, um dia novo, começando à meia-noite, enquanto para o judeu, começava quando o sol se punha. Quando o sol se punha, já era, então, um outro dia. E para o romano, era à meia-noite. Isso podia trazer alguma dificuldade quando você interpreta o Novo Testamento, quando você lê, por exemplo, João 4:6, que fala assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, hora sexta em relação ao quê, né, propriamente? Seria 6 da noite? Ou seria meio-dia? Então, existem aí algumas dificuldades por causa da diferença em que se via o tempo, as horas, seja no formato romano, seja no formato judeu. Também, aqui, ok. Assim, também não devemos pensar, entretanto, que não havia horários, né? As coisas também aconteciam dentro de horários, e a gente percebe em algumas histórias. Por exemplo, quando a gente fala lá em Lucas, capítulo 2, 12, versículo 38, está anotado aí, diz assim: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, dentro dessa parábola que fala acerca da vinda do Senhor, ele fala de períodos que são períodos da noite. Segunda vigília, terceira vigília. Atos capítulo 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, haviam períodos que não eram tão exatos quanto o nosso hoje. Ninguém olhava no relógio e falou: chegou a hora nona, mas era uma indicação de tempo em que eles realizavam alguma atividade. Tem uma parábola também, essa aí que está registrada em Mateus capítulo 20, nos versículos 1 a 9, e que fala do Senhor, ele chamar trabalhadores em horários diferentes. Então é interessante porque é uma das parábolas, por exemplo, que falam da hora undécima. É o único lugar da Bíblia que fala dessa hora undécima. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustou um denário por dia. Saindo pela terceira hora, também chamou-os e deu o mesmo denário. Saiu outra vez perto da hora sexta e da nona e fez a mesma coisa. E ainda saiu na hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e também chamou eles para trabalhar. Então lhes disse ele: ide também vós a vinha. E no final ele foi pagar a mesma coisa, e a gente sabe que os primeiros então protestaram, porque na ótica deles eles haviam trabalhado mais. Mas Jesus disse que o combinado não era caro, que o combinado foi o mesmo valor e ele estava sendo justo em pagar o mesmo valor para todos. E nessa parábola, ele então usa essa expressão da 11ª hora, né, no versículo número 6, e numa tradução nova, isso seria correspondente a 5 horas da tarde, né, mais ou menos 5 horas, quando
a pessoa começou a trabalhar. Então, também é interessante perceber que havia, sim, vamos dizer assim, uma noção, né, de tempo e divisão de horas dentro de um dia em que você poderia marcar o tempo de trabalho. Mas, de novo, isso não era tão fixo e era um pouco mais subjetivo, era acompanhando o andar do sol, né? Até a Débora colocou na propaganda do nosso estudo um relógio de sol. Eu vi um relógio de sol lá no Botânico, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tem um belo jardim, tem um belo relógio de sol. E aqui você tem, né, uma noção de horário, 100 minutos, mas apenas, né, pela hora, assim, você pode ter uma ideia de minutos, mas é muito arredondado, né, o horário. Mas isso tudo dá para a gente ter uma noção de como os povos antigos encaravam a questão do tempo. Quando você queria dizer algo que havia acontecido, você mencionava os nomes de pessoas importantes para ajudar a dizer mais ou menos quando aconteceu. Então a pergunta é: quando foi que aconteceu determinado fator? Aconteceu, por exemplo, nos dias do rei Herodes. Então, essa marca do tempo ficaria claro para o leitor a época em que aquela situação aconteceu. Para nós hoje, por exemplo, seria, se a gente disser assim, não, foi durante a pandemia. Então, isso fica claro, é uma marca do tempo que para nós também ajuda. E a gente vai encontrar isso na Bíblia. Por exemplo, né, Lucas 1,15 fala assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, Agora, quando Lucas descreve a vida de Jesus, ele fala, por exemplo, certa vez, não uma vez, né, Lucas capítulo 5, no versículo 1, então ele vai usar a expressão, deixa eu abrir aqui, Lucas capítulo 5, versículo 1, ele vai usar a expressão aconteceu o quê? Então, aconteceu o quê? Ele não está preocupado em marcar o tempo, mas simplesmente ele vai fazendo uma descrição dos atos de Jesus. Aí Lucas 5,12 fala, aconteceu o quê? De novo. 5,17 ele diz, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e no capítulo 6,1 diz, aconteceu que num sábado. Então essa tradução não sei nem se é a melhor tradução, pelo menos em português, né? Aconteceu que, mas demonstra que não estava na preocupação de Lucas que o quando fosse marcado no tempo. O que era mais importante era o que do que o quando. O que havia acontecido. Isto, na verdade, é uma marca da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma preocupação muito mais com o que do que o quando, né? Inclusive, tem certos fatos que nos intrigam, por exemplo, quando você lê acerca da vida de Cristo. É um registro extremamente curto, especialmente em relação à infância de Jesus. Nós temos ali só um relato da infância de Jesus, muito curto, muito breve, a gente fica curioso, puxa, por que a Bíblia não fala mais? Porque, de fato, a Bíblia tem um propósito de ser. A mensagem dela visa não matar a nossa curiosidade, mas visa falar acerca do tópico da salvação em Jesus. E ela não se desvia disso. Ela não fala nada da vida de José, por exemplo, como pai de Jesus, fala muito pouco acerca de Maria, ainda que Maria tenha falas registradas na Bíblia, o pai de José não tem nenhuma fala registrada dele, e a gente vê assim que a Bíblia ela se mantém no seu propósito, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Ela fala acerca da salvação e aquilo que é extremamente importante para a salvação. Então, o quando não era tão importante. Agora, a vida daquelas pessoas do Novo Testamento era marcada no tempo, especialmente pelas festas, pelos dias sagrados. Isso era do judeu, na verdade. O judeu, ele tinha os seus dias sagrados, as suas festas, além do sabá, e era aquilo que conduzia a vida dele, a expectativa de chegar àquela festa, né? Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é uma festa que está bem gravada na Bíblia, ela está bem
marcada nos textos bíblicos. Nós vemos, por exemplo, o que cerca a morte de Cristo foi durante a Páscoa, também outros eventos que acontecem em torno da Páscoa, quando Jesus expulsa lá os animais do templo, também acontece durante a Páscoa, e o Sabá, né? O Sabá também era uma marca importante do tempo, em que as coisas aconteciam. Então, você percebe, até uma curiosidade, quando eu penso em relação a esse registro do tempo na Bíblia, é que quando nós lemos lá, por exemplo, Neemias e Esther, Neemias, nós vemos que o tempo que era o tempo persa, ele é muito mais exato, né? No mês de Quisleu, no quinto, sei lá, 15º dia do mês de Quisleu, e aconteceu que tarará, tarará. Então, é interessante que naquela época que era anterior, alguns, talvez, 500 anos antes, havia ali essa marca do tempo muito mais clara do que no dia dos romanos e judeus aqui dos tempos do Novo Testamento. Bom, ok. Festas de outros tempos sagrados eram de fato importantes para a vida das pessoas. Isso podemos ver quando João em seu Evangelho usa a festa para nos orientar. Então vamos ver aí quais eram esses textos que estão marcados aqui. João capítulo 2, versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. 5:1, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então parece que é sempre festa. Ora, capítulo 7, versículo 2, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Capítulo 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. 11:55. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém. 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. 13. Ora, antes da festa da Páscoa, então a gente vê que havia como marca do tempo a questão das festas judaicas. Pessoas importantes fazem o tempo, elas determinam o tempo. Então, era costume nos tempos antigos convidar as pessoas e depois, se você estivesse pronto, enviar o mensageiro para chamá-la. Na verdade, é mais do que isso. Até um outro livro aqui interessante, eu tenho aqui, deixa eu só puxá-lo, aquele livro que eu mencionei sobre leitura, que é feita, que fala sobre não lermos, né, com os nossos olhos modernos. Ele explica com mais detalhes como funcionava essa questão do convite. Então, como é que funciona hoje? Você vai convidar alguém, o que acontece? Você vai olhar na sua agenda e vai, sei lá, marcar daqui a 2 semanas, vai perguntar, você pode, fulano, na sua agenda? Posso, né? Os dois estão, sei lá, com a quinta-feira livre, e aí marcam para se encontrar naquela quinta-feira, e lá você vai preparar um jantar para aquela pessoa. Isso é dentro da nossa ótica tempo moderno. Agora, como é que funcionaria dentro daquela época em que as coisas dependiam, por exemplo, do tempo, né? Se de repente estivesse chovendo, já miou tudo, não dá certo. Dependia de você ter a comida acessível, se você fosse matar o gado, né, tá no momento certo para matar o gado. Era uma série de circunstâncias que precisavam acontecer. Então, o convite normalmente era feito de uma forma mais aberta. Você faria o convite para a pessoa, dizendo do seu interesse, intenção de convidá-la para um banquete, por exemplo, e aquilo já ficaria, então, certo, né, que o banquete aconteceria. E aí você iria procurar juntar lá os suprimentos, às vezes de fora da cidade. Quando os suprimentos estivessem prontos, então você avisa o seu convidado, olha, está chegando a hora. E aí você iria matar o animal. Não havia refrigeração naquele tempo, então tinha que ser tudo feito ali, né, fresquinho na hora. Você não ia comprar no supermercado, correr lá no supermercado para adquirir, né, o alimento para preparar. Então, assim, tinha que estar pronto, e isso dependia de uma série de fatores. Então, quando todos os fatores estivessem reunidos, você diria, hoje é o dia, chama o fulano que está na mesa. E aí
Se o fulano já pudesse vir, ele viria. E também não seria assim, olha, vai ser às 19 horas o jantar. Olha, vai ser aí no pôr do sol. Então, a pessoa sabe que é no pôr do sol, talvez tenha uma hora para cá, 2 horas para lá, né, mais ou menos ali. Ele saberia que seria mais ou menos dentro daquele período que ele deveria ir. Então, a gente vai percebendo um pouquinho dessa realidade. O modo no tempo no Mediterrâneo antigo pode, portanto, ser descrito como tempo de evento, no sentido de que o tempo para algo estava maduro no momento em que aconteceu ou quando a pessoa importante o fez acontecer. Há uma coisa importante em relação a esse tema, quando a gente pensa naquele texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Se vocês puderem abrir aí também nas suas Bíblias, em que Paulo fala sobre o momento da vinda de Cristo. Gálatas 4:4. Aqui no meu... Vindo, porém, então ele começa dizendo assim também, versículo 3, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja aí que vindo a plenitude do tempo. O que era essa plenitude do tempo? Era a oportunidade certa para que um determinado fato acontecesse e aquele que determina o fato fizesse aquilo acontecer. O que a gente vê aqui quando lê esse texto, à luz também do contexto do Novo Testamento? É que Deus, efetivamente, é quem comanda o tempo. Você lembrou agora do convite, né, que uma pessoa faz, e que esse convite, o tempo do convite, é ela que convida, é quem determina. Ela tem essa autoridade, né? Ela é feita de cima para baixo. É quem tem autoridade, é quem faz e determina o tempo. Da mesma forma, Deus que tem o poder, né, soberania sobre o tempo, é quem determina o tempo certo das coisas acontecerem. Então, é algo que é feito de cima para baixo, e não dentro do Cronos, porque Deus não olha um calendário, está lá o calendário com o seu horário preciso em que as coisas irão acontecer. Deus vê a oportunidade, o momento certo em que as coisas estão convergindo, e claro, Ele mesmo fez com que essas coisas convergissem para que o seu plano fosse executado. Então, é interessante quando a gente começa a perceber que há no texto bíblico essa noção de autoridade da parte de Deus sobre o tempo, em vários textos, como a gente vai também ler aqui em seguida. Deixa eu ver aqui. Ok, é por isso que não lemos sobre compromissos específicos do Novo Testamento, mas lemos sobre intenções que são um pouco mais circunscritas do que o habitual. Vou ler aqui, Tiago. Paulo deixa os romanos saberem que ele irá visitá-los, mas não menciona um dia ou hora. Então, existe uma imprecisão. Jesus não diz a seus discípulos exatamente quando o Espírito está vindo, ele apenas tem que ir, eles apenas têm que ir e esperar em Jerusalém. Então, você não vai ver nesses textos nenhuma marca de precisão do tempo. É justamente uma visão mais aberta em relação ao tempo. Eles não vão falar sobre o ponto exato, mas vão falar sobre coisas mais genéricas. Por exemplo, Tiago, então, fala, tendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, uma visão aberta acerca do tempo. Paulo vai dizer assim, Romanos 15, 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Então, ele nem sabe dizer exatamente quando irá à Espanha. Ele sabe que quando passar pela Espanha, ele quer ter a oportunidade de estar com os romanos. 2 João, capítulo 12. É 2 João, versículo 12. Então, ele diz assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco. E conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Então, são vários textos que não definem o tempo.
2 Timóteo 4:21, olha, apressa-te a vir antes do inverno. E Tito 3:12, quando te enviar Ártemas e Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Veja um fato interessante, quando a gente pensa assim nessa visão do Novo Testamento em relação ao tempo. Quando José, o pai de Jesus, ele foi para Belém da Judéia, a gente sabe que isso aconteceu por causa do censo que foi levantado, e ele precisou ir para Belém com a esposa no momento da gravidez, e lá chegando, nós vemos que ele passa 2 anos ali em Belém. E você, puxa, isso da nossa cabeça é uma coisa estranha, a pessoa ir fazer um censo e ir para uma outra cidade e lá ficar 2 anos. Não seria mais normal ele já ter voltado, né? Feito censo e voltado em seguida? Não tem família, não tem um gato para ser alimentado, né? Não tem nada na sua casa. Mas na visão deles, é uma visão que está muito voltada à oportunidade. Quando José vai até Belém, e lá ele acaba ficando, porque ele era um carpinteiro e vai vendo as oportunidades que vão aparecendo. Tem trabalho? Tem trabalho, ele vai ficando, vai fazendo um trabalho, depois faz outro trabalho, ajuda aqui, ajuda acolá. Claro, tinha uma criança, um bebê, não podia ficar saindo também por aí, mas o que molda o tempo é muito mais a oportunidade. E esses versículos que nós lemos aqui mostram isso, né? Paulo falando, quando eu passar na Espanha, aí eu terei a oportunidade de ir até vocês e tal. Então ninguém tinha essa preocupação tão grande em cumprir um calendário. Intimamente ligado a isso está o fato de que o Senhor não nos diz quando ele virá novamente. Tá. Então, aqui ligando a questão de Cristo. Ele apenas diz que temos que ser pacientes e vigilantes. Em outras palavras, temos que mostrar que aceitamos a intenção de Deus de vir ou a sua promessa, seriamente, por estar pronto para o evento. Esta é a hora do evento, ou seja, vai acontecer quando for a hora certa. Então, aqui, até a expressão evento e hora podem ser utilizadas para o nosso propósito para diferenciar uma ideia da outra. Então, veja, o Senhor, aquele que tem autoridade sobre o tempo, ele já fez o convite. A gente lembra da parábola, ele já fez o convite para nós, o convite está feito. Então, a nossa atitude é estarmos preparados, porque vai chegar a hora que ele vai dizer assim, olha, o cordeiro está pronto, está na mesa, pode vir, pessoal. Então, ele já fez o convite, ele já nos alertou acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão do tempo e da hora, isso ele não nos mostra, né? Inclusive os discípulos perguntam, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aí temos um fator também interessante, o fato do próprio Senhor Jesus dizer que ignora quando será esse tempo. Só o Pai sabe, nem eu, nem o Filho sabe, mas apenas o Pai. E a gente fica assim, puxa, mas como assim? Se Jesus é Deus, como ele não sabe? Mas nessa visão do Novo Testamento, Jesus estava dando a entender, denotando a autoridade do Pai sobre ele, ali como filho. Né? Se existe o Pai e o Filho, então há uma autoridade do Pai sobre o Filho. O Filho deixa claro que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Quando ele está ali prestes a ir à cruz, então ele roga ao Pai para que, se possível, passasse dele o cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. Então, em tudo ele é submisso. E quando ele fala que só o Pai sabe, isso demonstra essa autoridade que o Pai tem em definir exatamente quando o tempo vai acontecer, quando será o tempo certo. Mas, então perceba, o convite foi feito, agora falta só os ingredientes todos estarem no seu lugar para que ele diga, é agora, pode vir. E quando isso acontecer, não vai dar tempo de você começar a se preparar. Assim, então vou... Não, já era. Aí você tem também a parábola das noivas, do noivo que vem, e você tem as noivas com o óleo no candeeiro e as noivas que ficaram sem o óleo. Elas não se prepararam. Elas ficaram pensando, vai demorar, mais tarde eu penso nisso, deixa eu fazer a unha aqui primeiro, deixa eu pensar em outra coisa.
Mas aí vem o noivo e acabou a história. Fechou a Arca de Noé. Passou o tempo. Existe um tempo certo para as coisas acontecer. Então, por isso que aqui duas palavras são interessantes. A hora do evento e a hora certa. Que a hora do evento já está acontecendo. Desde que Cristo morreu, ressuscitou, e os anjos, né, disseram, olha, do mesmo modo como vocês viram ele partir, ele virá. Então, nós aguardamos ele vir, que devemos estar, então, preparados para essa vinda. Então, não podemos dizer a Deus quando vir. Ele decidirá por si mesmo. É direito de uma pessoa importante fazer isso com hora marcada. Então, isso está dentro da cultura neotestamentária. Assim, vivemos dentro do tempo determinado por Deus. O controle que Deus ou uma pessoa importante tem sobre o tempo, ou seja, que a pessoa importante é o tempo e não o contrário, também é visto no manejo do tempo no Evangelho segundo João. Lá, a hora é frequentemente mencionada e geralmente se refere à morte de Jesus. Aqui, entendo o manejo aí como uma forma de lidar com o tempo. É como nós vemos que Jesus, quando ele se apresenta no Evangelho de João, ele tem domínio sobre o tempo da sua morte. Não é, não é ao contexto, os seus inimigos que determinam a hora que ele vai morrer, mas ele determina. Por isso que ele diz, a hora é chegada. Ele deixa claro, olha, a hora chegou. Então, ele domina a questão do tempo, que é claro, domínio dele sobre as próprias circunstâncias. Bom, a história do noivo a gente já contou. Agora, um outro fato importante. A gente falava sobre, o anterior aqui era pessoas importantes, fazem o tempo, e o presente, depois passado, depois futuro. Lá no início, nós falamos que, na visão neotestamentária, não havia tanta preocupação com o futuro, ou uma visão tão voltada ao futuro quanto nós temos hoje. Hoje nós prestamos muita atenção. O que será amanhã se a guerra continuar? O que será, né, se eu perder o emprego? O que será? E a gente fica pensando muito no futuro. Mas o homem mediterrâneo era alguém que se ligava fortemente ao presente, isso era importante, e depois vinha o passado. Na verdade, o passado explicava o presente. E só depois disso o futuro se tornava, de alguma forma, relevante. Então, a vida deles estava intrinsecamente ligada ao passado. Tanto é que a gente falou já na escola dominical sobre você é definido pela relação que você tem com alguém, com a sua família, com o lugar de onde você veio, com a sua história passada, com seus ascendentes. Isso para o povo judeu do Mediterrâneo era muito importante. Quem você é não era o seu currículo, o que você fazia, mas o que o seu pai fazia. Você é filho de quem? Você vem da onde? Então, isso é muito importante, a relação que tem com o passado. E nesse sentido, então, é que nós vemos o quanto o Novo Testamento ele valoriza o Antigo Testamento. Se você lê o Evangelho de Mateus, você verá quantas referências existem ali para os livros do Antigo Testamento, especialmente em relação aos profetas. O profeta Isaías, por exemplo, é mencionado. Como disse o profeta Isaías, ou o profeta. Então, sempre uma relação forte com o passado. O presente é explicado pelo passado. A luz do passado, ela clareia, dá luz ao presente. E, então, nós podemos dizer que este homem antigo, ele tinha, né, o seu olhar voltado para o passado. Então, as tradições, imagine o quanto pesavam as tradições para as famílias judaicas, né, todo esse povo dessa época, né? A tradição era uma coisa muito importante. Daí a gente entende o quanto foi difícil, quanto era difícil para alguém que era de tradição judaica, religião judaica, família judaica, comida judaica, era tudo judaico, de repente se converter ao cristianismo. Imagina o problema que isso representava naquela cultura. A gente só consegue fazer um paralelo hoje, talvez, com os muçulmanos, né? Porque o muçulmano, claro que é uma cultura diferente, o muçulmano mata, né? Dependendo se ele for daquela linha mais radical, ele mata o parente que, de repente, decidir se converter ao cristianismo. Existem outros que não são tão radicais, mas isso apenas para exemplificar o quanto eles levam a sério a questão da tradição
e da família. Então, naquele período passado, isso também era uma realidade. Daí a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, a questão da genealogia. A genealogia, né, ligava uma pessoa a uma determinada família, a uma raiz. Essa raiz é algo importante. A gente, então, pode perceber que havia, sim, uma ligação muito forte com o passado. E isso vale para nós. Isso vale para nós, porque nós também, hoje, por exemplo, estamos estudando aqui o Novo Testamento, que, embora seja o Novo Testamento, nós estamos falando de um livro de 2000 anos atrás, mas toda a vida cristã, ela é ligada necessariamente com o passado. É o passado que explica o nosso presente e aponta para o futuro. A gente tem uma raiz aí totalmente colada no passado. Isso é importante para nós. Nós vivemos num mundo que despreza o passado. Se a gente falar, por exemplo, assim, olha, eu tenho esse livro aqui, é uma referência a um livro velho. Eu tenho esse livro velho aqui que fala sobre medicina, né? Isso já soa ruim para os nossos ouvidos modernos. A gente falar de um livro velho, né? Um livro velho é uma coisa ultrapassada, que já foi... hoje a gente já tem informação nova, já tem coisas que são mais modernas. Então, aquilo que é do passado hoje tem perdido rapidamente a sua importância. Somente povos, né, assim, religiões, inclusive, muito tradicionais, e que têm lá um seu livro, como o caso dos cristãos, mas a gente também poderia mencionar aí os muçulmanos, talvez os hindus e outros que têm essa religião ligada a uma fé antiga que se ligam no passado, mas o modernismo, né, o ocidental, já não se liga no passado, olha só para o futuro e a essa vontade de progressismo o tempo todo, né, olhar para frente, mudando, 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 e nós olhamos para o passado. E assim era também nos tempos do Novo Testamento. A esperança do cristão, ela não está em coisas do futuro, ela está ligada inerentemente ao passado, porque houve um passado, é porque, né, isso faz com que haja um presente. Então, o passado interpreta o presente e torna a nossa luta pela fé, mais sustentável propriamente e mais suportável. É por isso que o Novo Testamento tem um tempo verbal que podemos chamar de presente vindouro ou futuro realizado. Essa é uma coisa interessante. Fala-se de algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Então, eu queria que você olhasse aí, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 12. Aliás, não é Romanos 12, não, gente. Romanos 8. Vou ver aqui. Então, lá em Romanos 8, no finalzinho, deixa eu ver aqui. Cadê o texto? Esse é daqueles textos que... Peraí. Não é... Então não é Romanos 8. Deixa eu achar o texto aqui. Peraí. Qual é o assunto, pastor? Peraí que eu já vou... Não, é 8h30. É 8h30. Cadê? Aqui eu tô com uma versão aqui. Ah, pronto. Aqui não estava nem marcado. Então, olha só que interessante. E aos que predestinou, espero que vocês tenham achado aí, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí, entende-se que essa expressão, esse glorificou último, ele se trate desse sentido do futuro realizado. É um passado, mas que aponta para o futuro. E por que está no passado? O glorificou, que não aconteceu ainda.
é uma realidade tão certa que ela já é colocada no tempo passado. Então, o Novo Testamento utiliza, no grego, essa linguagem, né, esse recurso de colocar no tempo passado uma coisa que será ainda futura, mas dando, através disso, a certeza de que isto vai acontecer. Bom, dois dos apóstolos de Jesus estão a caminho de Emaús, depois que Jesus foi crucificado. Isso aqui é um exemplo interessante, porque eles estão ali tristes, né? Voltando de Jerusalém, estão tristes pelos acontecimentos, inconformados, né? Jesus havia morrido, e aí tem o encontro com Jesus. E o que Jesus faz? Ele vai esclarecer tudo à luz dos registros do passado, né? E a partir daí é que isso vai mudando a visão deles acerca do presente, acerca do futuro. As expectativas deles começam a serem mudadas a partir do momento em que Jesus fala a eles acerca do passado, mostrando o cumprimento daquilo através da sua própria vida. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre Kairos versus Cronos, dentro do tempo que a gente tem. Eu não estou aqui com textos, estou só com a bolinha, mas eu queria fazer aqui algumas referências, porque no grego nós temos duas palavras que tratam acerca do tempo, da marca do tempo. Uma é Kairos, ou Kairos, e a outra é Cronos. E há uma importância de nós entendermos a diferença entre as duas. A Cronos é mais fácil, porque é a relação com o tempo, como nós vemos no nosso mundo ocidental. É quando a gente fala do horário, por exemplo, relógio, calendário, enfim, quando a gente fala acerca do mês, né, mês tal, do ano tal, isso tudo é Cronos. Mas a Bíblia, ela se refere muito mais ao Kairos do que ao Cronos. E o Kairos, ou Kairos, é a ideia da oportunidade. Da oportunidade. Então, o tempo bíblico é muito mais medido acerca dessa oportunidade. Como eu disse, o caso lá de José, quando ele vai até Belém, e lá ele permanece durante 2 anos, porque aquilo que foi uma imposição do governo para que ele fizesse o recenseamento, acabou sendo também um kairos. Ele ficou ali e lá ele deve ter se ocupado. Ele não ficaria ali 2 anos pedinte, ele trabalhou durante esse período. E um trabalho vai levando a outro, vai aparecendo uma outra oportunidade, uma indicação. Ele começa ali numa estrebaria, com certeza aparecendo ali alguns trabalhos para ele realizar ali também. Então, quando a gente pensa no Novo Testamento, a gente pensa especialmente nessa função do Kairos. Deixa eu procurar aqui exemplos aqui. Então, a gente citou já Gálatas capítulo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, que é a circunstância, né, a situação em que Deus resolve realizar o seu intento, o seu propósito. Uma coisa interessante, quando a gente pensa no Kairos, a gente costuma falar assim, né? Isso vai acontecer no tempo de Deus. E, de fato, o tempo de Deus é muito mais a oportunidade, né? A conjuntura própria, apropriada, que Deus vai realizar para que uma determinada vontade seja executada. Isso não tem muito a ver com o Cronos, porque às vezes a gente tem uma expectativa de que até o final do ano, na nossa cabeça funciona assim, olha, isso tem que ser resolvido até o final do mês, isso tem que acontecer até o final desse ano, isso tem que acontecer até e a gente dá uma marca de tempo para isso. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus é muito mais dentro de uma oportunidade. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, sobre o Kairos, eu creio que era isso mesmo. A gente ia mencioná-lo falando acerca disso. Sim, então, isso tem a ver com a nossa visão em relação ao tempo do fim. A Bíblia fala muito acerca do tempo do fim,
e dá a nós certos elementos, certos sinais que mostram quando o cenário, né, a conjuntura estará se preparando para esse Kairos. Mas ele não fala o Cronos. Aliás, ele não deixa a gente pensar no Cronos. O que faz com que nós tenhamos que estar sempre preparados. Não há desculpa para nós. Aqueles elementos que Jesus fala na sua palavra, eles poderiam acontecer em qualquer época, desde a sua ida, né? Qualquer momento poderia aparecer o anticristo. Guerras e rumores de guerras nós temos ao longo de toda a história pós-Cristo, né? Muitos momentos, inclusive, quem viveu no período da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, teria certeza de que só falta Cristo vir. O que está faltando mais, né? Depois que Hitler começou a invadir um monte de país e daqui a pouco japoneses atacando americanos, americanos jogando a bomba atômica sobre os japoneses, gente, não falta mais nada, agora é Cristo mesmo. Com certeza, falsos profetas existiam naqueles dias. Então, o cenário estava assim muito maduro para a vinda do Senhor Jesus. Mas depois, né, passados esses anos, fica provado que não era ali. Então, falta mais alguma coisa. Então, mas a atitude que é esperada de nós é essa atitude de que está percebendo esses sinais e que percebe que o momento está se aproximando cada vez mais. Bem, chegando então aos nossos finalmente, aqui está um resumo. O homem mediterrâneo antigo se concentrava principalmente no presente. Então, essa era a preocupação dele. Daí aquele texto, né, que fala, basta cada dia o seu próprio mal, Jesus orientava mesmo nesse sentido. A gente, nesse aspecto, devemos aprender com o homem do tempo presente. Tiago também, né, a gente mencionou o texto, falava, né, que você não deve falar que vai fazer isso amanhã, vai fazer aquilo outro, mas se Deus quiser. Então, Deus é o dono, é o Senhor do futuro das nossas vidas. Então, o homem mediterrâneo vivia assim, para o presente. Ele tinha que sobreviver dia após dia. O passado era um espelho levantado para o presente, era um espelho para ele enxergar o presente. Se os problemas surgissem, eles eram resolvidos à luz do passado. É por isso que as escrituras, profecias e genealogias eram tão importantes. Embora as pessoas estivessem cientes do futuro, não era tão importante. Para o homem moderno, o futuro e um bom planejamento são muito importantes. Ele quer saber exatamente o que vai acontecer. Já o homem mediterrâneo antigo não estava tão preso ao tempo. As marcações eram muito menos exatas e a pontualidade, no sentido moderno, não existia. O tempo era medido pela conduta de pessoas importantes. Não valia a pena ser apressado ou impaciente. O planejamento não era muito valorizado. O futuro foi experimentado no presente. O amanhã seria abordado quando chegasse. Se você quisesse construir uma torre, teria que ter materiais suficientes no presente. Então, o sentido de planejamento era muito mais juntar materiais para construir do que fazer toda uma planilha, um calendário, um cronograma do que seria feito, quando, tal. Mas juntar para uma primeira etapa, ajuntou, começa a fazer, prepara para a segunda etapa. Veio o momento, faz a segunda etapa e assim sucessivamente. Nossa fé e esperança se baseiam no fato que Jesus pagou por todos os nossos pecados. Portanto, agora podemos viver na certeza de ter a vida eterna. Então, toda a nossa certeza futura advém do passado. Nós somos um povo apegado ao passado. Até um detalhe interessante, se a gente fizer uma aplicação aqui, é que qual é o futuro da igreja? Assim? Quando é que a igreja, o que seria um progressismo para a igreja? O que é progresso para a igreja de Cristo? É se aproximar o quanto mais possível do passado. Quando a gente fala assim de uma igreja reformada, sempre reformando, que é um lema que é muito usado, a ideia desse lema não é que essa igreja ela vai mudando a sua forma, não é que essa igreja vai entrando num progressismo à la cultura, né, ou ao sabor da cultura. Na verdade, a gente vai se aproximando cada vez mais daquela igreja primitiva. Então, a igreja avança na medida que ela retorna, né, retroage ao tempo da igreja primitiva. Esse é um fator que a gente pode achar até curioso, mas
é assim que a gente mede se a igreja avançou, né? Se nós estamos mais próximos daquela realidade da igreja primitiva. Então a gente reforma para ficar cada vez mais para trás, né, no sentido do tempo, e não mais distante daquela realidade. Isso é uma coisa interessante. Queridos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma participação, alguma ideia? É claro que, como eu disse, tudo isso é muito na base da visão geral, né? É introdutório. A gente poderia explorar algumas outras ideias, talvez textos também, mostrando que essas marcas do tempo, em parábolas, mas eu creio que a intenção era essa, né? Termos uma ideia geral acerca do funcionamento da visão, né? Do tempo no Novo Testamento. Pastor, Sim. boa noite a todos. Eu achei muito interessante. É uma coisa assim que quando você vai lendo a Bíblia, vai estudando a Bíblia, parece óbvia, né? Mas quando a gente vai estudando e você vai expondo para a gente, parece que acaba sendo uma novidade. A humanidade, o homem, né? O ser humano naquela época, não tinha aquela questão de... A concepção de tempo dele era bem diferente mesmo, né? Porque hoje a gente que trabalha assim em empresa, tudo, você tem bem fixado na sua mente 5 dias úteis na semana. Tudo bem, domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas Uhum. isso para os cristãos, isso é para os cristãos que frequentam a igreja, porque para as pessoas do mundo, o primeiro dia da semana é segunda-feira. Apesar de estar escrito segunda, mas para eles é o primeiro dia da semana. Mas Uhum. para nós, o domingo é o primeiro dia, de segunda a sexta a gente trabalha, ou de segunda a sábado, e o final de semana a gente tem lá a família e a igreja, né? Depois, na outra semana, quando a gente olha para o futuro, quando olho para frente, assim, no mês, eu vejo 4 caixinhas, 4 departamentos, 4 caixinhas com 5 dias, né? E 2 sábados, entendeu? Aquela coisa assim. Sim. E os antigos não, eles olhavam o pôr do sol, a primavera, as estações, enfim, falei demais. Não, José, perfeito. E o que eu queria salientar do que você falou é acerca do domingo, né, que é a grande marca da nossa vida. Para nós, os dias da semana giram em torno do domingo. E para o não cristão, gira em torno do quê? Do final de semana, assim. E o final de semana significa o quê para o não cristão? Significa o bem-estar dele mesmo. Significa o momento do seu lazer. Significa o momento, olha, É, trabalhei e agora a gente vai curtir. Para nós, não. Para nós, embora exista o lugar da curtição, do descanso, mas para nós o que dá sentido à semana e é central é o domingo, é o dia do Senhor. E aí a gente pra remete mim, ao passado, a gente está ligado a um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou e a partir daí nós ficamos fixados nisso. E a nossa vida gira em torno disso. Esse é um fato é, também interessante, quanto isso marca a nossa vida, a nossa realidade hoje. é, pra mim eu me converti há muito tempo atrás, há mais de 30 anos atrás. Mas eu tinha 23 anos e para mim era assim, era desse jeito. Ó. Final de semana era para fazer coisas diferentes. Uhum. E mas a partir do momento que eu me tornei um cristão, o domingo realmente era a marca diferente, né? É o começo da semana, enfim. Muito bom. Então, isso mostra, irmãos, finalizando, que não é só a visão do Novo Testamento, é a nossa visão de tempo que muda completamente. Porque a gente sabe que existe uma realidade, né? Essa realidade do tempo é uma realidade efêmera, para não dizer temporal, para não dizer que é passageira. A Bíblia nos chama atenção. Aí eu estou abrindo um pouco mais o leque do que o Novo Testamento. A Bíblia nos chama atenção para a nossa passagem, que a nossa vida é curta, é rápida. Salmo 90 fala muito acerca disso.
a relação de diferença entre Deus, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus, e nós, enquanto isso, nós somos pó, somos uma erva, a gente passa, então a gente deve aprender a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, e contar os dias é a percepção dessa velocidade, né, que a vida passa, dividida nos seus dias, nas suas semanas, nos seus meses, e viver com propósito, viver tendo Deus no centro, né? Da semana, Deus é o centro. No caso lá do judeu era o sábado, para nós é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa vida, porque ele vive, nós vivemos, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, então a morte não nos assusta. Então tudo é voltado, né? O tempo é voltado. E, para complementar, Deus é o Senhor do tempo, e haverá um momento em que o tempo já não existirá como ele é hoje. A gente vai passar a integrar a eternidade, que é uma realidade atemporal, né? Uma realidade como a gente vive hoje, preso com a marca do tempo, o sol. A Bíblia diz que já não haverá, o sol não existirá, né? Não sei como é que vai ser, mas não haverá necessidade dessas marcas do tempo, porque haverá a eternidade. Então, a gente tem um privilégio enorme de estudar esse tema e entendê-lo à luz da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Vamos encerrar, então, por aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Vou pedir a Shirley para